Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos conversar agora sobre o que aconteceu no dia anteontem, no dia 26. A palavra vai ser um pouco longa, mas muito importante, viu? Eu vou seguir o que eu coloquei aqui. Quando eu vi o resultado, irmãos, o primeiro sentimento que eu tive foi de tristeza. Eu não esperava aquilo. E fiquei muito triste, perplexo. E perguntando para o Senhor, o que aconteceu? Por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor reconduziu a Dilma lá, onde ela, né? Falei, Senhor, a mentira venceu, a injustiça venceu, e aquela impressão de que o inferno venceu. E Acabe e Jezabel, portanto, continuamos sob escravidão. Acabe e Jezabel continuam governando a nossa nação, né? E eu me lembrei, eu estou falando daquele primeiro momento. Tristeza, perplexo, muitas perguntas fazendo ao Senhor, né? E eu me lembrei de uma coisa, que eu coloquei numa das primeiras cartas que a gente colocou aí no Facebook. Eu disse em uma das cartas o seguinte, que o comunismo, o PT, havia trombado com um muro de bronze, formado pelas orações da igreja brasileira. Eu escrevi isso numa carta. Só que essa palavra não se cumpriu. E por que ela não se cumpriu? Naquela hora, irmãos, eu estava com muita vergonha. Eu estava muito humilhado, demais. E a nação brasileira foi muito humilhada anteontem. %80 da riqueza do Brasil é produzida pelos 4 estados do Sul: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 80% da riqueza, do PIB do Brasil, produzida ali. E foi justamente onde a oposição teve maior votação. E naquela hora, com maior dor, eu pensei nas crianças brasileiras
o que o comunismo está fazendo com as crianças brasileiras, destruindo a família e gerando... Você já pensou se isso continuar? Imagina você se Jesus não voltar em 20 anos. E se esse governo continuar, nós vamos ter gays e lésbicas, casamentos alternativos aos montes, porque essa é a semente que nós, igreja, descuidadamente permitimos que essa semente fosse semeada na nossa nação, destruindo a família, ensinando crianças de 10 anos a fazer sexo anal, masturbar e assim por diante. Esse foi se naquele momento, aquelas primeiras horas, né, o que veio mais forte na minha mente. Outra pergunta que me veio ontem foi, depois que eu obtive a informação de que 30 milhões de eleitores se abstiveram de votar para presidente. Por quê? Uma abstenção nesse nível. 30 milhões de pessoas. Quantos países não tem tanta gente morando? 30 milhões. Nós precisamos encontrar respostas para o que aconteceu. Quando o Senhor permitiu 7-1, claramente Ele estava sinalizando o que Ele desejava fazer, claramente. Outra pergunta que eu estou fazendo para vocês: como ficam as profecias dizendo que o Brasil seria o maior celeiro de missionários para as nações do mundo? Então, como fica essa profecia, ou essas profecias, né? Quando nós colocamos um vídeo do Caio Fábio no Facebook, no nosso, eu retirei depois, porque ele falava, irmãos, no final do vídeo, que o Brasil está em estado terminal. Por isso eu tirei do ar o vídeo, no nosso Facebook, entendeu? Porque eu não concordava e ainda não concordo com essa expressão. Mas será que está? Será que ele está certo? Pela qualidade, irmãos, do cristão brasileiro, parece que ele está certo. Dá a entender que há possibilidade dele estar certo. E que, portanto, as profecias a respeito do Brasil se tornar um celeiro de missionários
elas poderão de fato não acontecer. Em 1918, Lenin entrava em Moscou em um trem vitorioso. E a Rússia, o maior país do mundo em extensão, começou a deixar de ser um país realmente cristão. Naquela época. Hoje, quantos missionários russos você vê pelo mundo afora? Eu viajo pelo mundo, nunca vi um. Ou esse é o missionário russo. Eu vejo missionários americanos, eu vejo missionários brasileiros, e é quase isso. Onde estão os missionários chineses indo às nações? O cristianismo está diminuindo na China. Eu estive lá 2 anos e pouco atrás, na China, conversei com cristãos chineses. A opressão é tão forte do regime comunista lá, que o cristianismo está diminuindo. Houve uma época que ele cresceu nos lares, cresceu muito, mas de uns tempos para cá, ele está encolhendo. Ele parou de crescer. Olha aqui comigo em Isaías 60. Eu não estou aqui, irmãos, para trazer respostas. Eu estou aqui para trazer perguntas. E nós juntos vamos buscar as respostas. Isaías 60, verso 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Então, essas trevas avançam hoje de forma muito extraordinária, muito forte. E o que aconteceu anteontem no Brasil foi um baque, foi uma tragédia para o Ocidente. O Ocidente esperava ansiosamente que domingo agora não pudesse ter acontecido o que aconteceu, o Ocidente. No dia seguinte, depois do 7-1, os papéis das empresas brasileiras no exterior cresceram. Ontem, aconteceu o contrário. A bolsa caiu, o dólar subiu. Antes do resultado final, o dólar estava em 2,65, o dólar paralelo. Antes do resultado final.
Eu não sei, não estou acompanhando nas notícias nem ontem nem hoje. Não sei como está hoje, mas em todo caso, pode ser que o governo tenha tomado alguma atitude meio heróica para segurar o dólar, né? Irmãos, as forças das trevas, elas podem ser detidas aí nós falamos assim, não, mas tudo isso é o preparo para o governo do anticristo. É uma desculpa que de alguma forma, nos deixa folgados, vamos falar assim, entendeu? Eu vou pedir que alguém nos ajude lá atrás, para ninguém sentar lá onde vocês estão assentados aí. Venham para cá, tem cadeiras aqui na frente, ó. Por favor, um dos nossos administra aí para mim, Guilherme, administra aí para nosso favor. É possível deter essas forças? O islamismo, você está vendo. O comunismo, você está vendo. O hinduísmo, a idolatria. Há mais de olha, irmãos, tem cerca hoje de 3 bilhões de idólatras na Terra. Se você contar o hinduísmo, o budismo e o catolicismo. Essas 3 religiões somam mais de 3 bilhões de pessoas. Todas idólatras. Então, se nós olharmos por esse lado, o cenário está propício para o governo do anticristo. Entendeu? Impossível, ao que tudo indica, a Terceira Guerra Mundial está às portas. O Putin tem 20 mil bombas atômicas que ele pode jogar na cabeça de quem ele quiser. Lança-mísseis capaz de jogar essas bombas onde ele quiser na Terra. O Putin. A China tem mais ainda bombas atômicas. Os Estados Unidos têm mais bombas atômicas do que a China. É o país que mais tem bombas atômicas. Então esse é o cenário. Nesse cenário, nós sofremos uma derrota. Perdemos uma oportunidade, entendeu? Perdemos uma oportunidade de estabelecer uma grande mudança em nossa nação. As fortalezas do inferno, elas estão ficando cada vez mais estabelecidas no Brasil. As bases dessas fortalezas estão cada vez mais fortes na nossa nação. No entanto, a palavra do Senhor fala assim, que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Um sofisma é um raciocínio com aparência de verdade, mas fundamentado em uma mentira. É o caso do comunismo, né? Então, irmãos, na hora, eu confesso que eu fiquei abatido. Mas eu sabia que eu não estava destruído. E nem vencido. Eu sabia disso, naquela hora. Mas eu estava abatido.
Naquele momento ali eu estava abatido, né? E o que eu pensei? Quem seguiu Jeremias? Jeremias viveu naquele momento, quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Quem era o rei? O rei Zedequias. O rei Zedequias colocou ele na prisão, na caverna, amarrou ele lá num toco, colocou ele na cisterna. Mas quem seguiu ele? Quem ouviu a profecia que estava para se cumprir? Entendeu? Ele escreveu Lamentações de uma caverna, provavelmente, porque se você for lá no Gólgota, agora tem construção na frente, mas não tinha, provavelmente de uma caverna no Gólgota. Ele assistiu Jerusalém pegar fogo, porque Nabucodonosor queimou toda a cidade. Mas quem seguiu a palavra dele? Quando fizemos o seminário de Ruth, em setembro, em agosto, o primeiro turno foi, em setembro, o primeiro turno foi 5 de outubro, tá certo? 5 de outubro. Ali debaixo daquela árvore mais frondosa ali na frente, no pátio, eu coloquei o pastor Dinho no meu carro e andei para lá, porque tinha uma sombra, encostei na sombra da árvore e ficamos conversando lá. E nós falamos sobre o Paraguai, dizendo que nós tínhamos uma dívida com o Paraguai, porque matamos crianças paraguaias, foi um morticínio muito grande, tomamos o Rio Grande do Sul do Paraguai. O Rio Grande do Sul deveria hoje pertencer ao Paraguai, foi tomado na guerra. E nessa hora nós pensamos nos pecados da igreja brasileira. E identificamos os 3 principais, ali debaixo da árvore. O bezerro de ouro, a profanação do altar e, o maior de todos, a igreja brasileira se esqueceu dos povos não alcançados. Identificamos como os principais pecados da igreja brasileira hoje, né? E começamos a divulgar o dia do arrependimento. Houve um mover que a gente jamais sonhava que poderia ter havido. E o posicionamento do PT no Brasil, principalmente nessa administração atual, deu uma boa contribuição para que a igreja se despertasse. E milhares de igrejas, não sabemos quantas, eles participaram de fato do dia do arrependimento. Nem todos fizeram as 12 horas, mas muitíssimos fizeram as 12 horas. De fato, foi uma resposta muito bonita. Só que
se analisarmos a igreja brasileira como um todo, no seu todo, os pastores ainda continuaram nos seus tronos. Eles não desceram dos seus tronos. Embora muitos tenham participado do dia do arrependimento. Mas no trono. Um texto que eu tenho falado sem parar nesses dias, né? É Isaías 59, 4. Ninguém há que clame pela justiça. Isaías fala, né? Ninguém há que clame pela justiça. Irmãos, no dia 4, na noite de 4 para 5, de madrugada eu estava orando, e o Senhor me deu um texto, aqui em Isaías 62, sobre os teus muros, verso 6, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia, toda noite jamais se calarão. Está aqui. Todo dia, toda noite jamais se calarão. Vós, os que fazeis lembrar do nome do Senhor, não descanseis. Isso foi do dia 4 para o dia 5, o Senhor me deu essa palavra aqui. Não descanseis. Só que agora, dia 25, pelas informações que nós temos, não são completas, mas são bastante seguras, o número de igrejas, de ministérios que participaram do arrependimento dia 25 foi muito menor. Mas está aqui, ó. Não descanseis, o Senhor falou. Isso foi no dia 4 para o dia 5. Noite e dia, está aqui. Todo dia e toda noite. Não descanse. Eu confesso que aqui, entre nós, a gente descansou. Eu não vi, no período do dia 5 em diante, aquele ardor, a não ser no dia 21. Dia 21, que foi o dia do pacto de Ruth, foi muito forte. Mas eu estou falando de nós aqui, né? Nós, de certa maneira, nós descansamos. Hoje de manhã era para todo mundo estar orando, eu vi alguns pastores, uns conversando, outros passeando, e eu não vi um calor, como está aqui, ó, no espírito deles. Uma ira, eu não vi, entendeu? Deixa eu... Abra comigo para Juízes, capítulo 3. Olha aqui, verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, se esqueceram do Senhor seu Deus, renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo,
Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim 8 anos. Quer dizer, eles caíram nas mãos do inimigo. Mas quem fez isso? Foi o Senhor. Está aqui, ó. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos. Foi Deus que fez. Houve um descuido do dia 5 até o dia 25. Houve um descuido da igreja. A igreja achou que já tinha vitória garantida, mas o Senhor falou: não descanse não, dia e noite. Houve um descuido. E o Senhor, por causa desse descuido, Ele novamente nos entregou a nossa nação como escrava do inimigo. Essa escravidão já dura 12 anos. Será que nós seremos escravos por mais 4 anos? Esquecemos de fazer o que Ele mandou. Foi isso. Entendeu? Porque no primeiro turno, irmãos, o PT sofreu uma derrota histórica. E enquanto eu via no avião, eu vim pela Azul, ali tem aquela telinha, tem a Sky, e eu joguei lá no Band News. O que eu estava assistindo, enquanto fazia a apuração dos governadores, eu estava assistindo o PT ser derrotado de novo, de canto a canto do Brasil. É isso que eu estava vendo. Quando, no dia 27, eu coloquei uma carta e eu disse: Jezabel não caiu ainda. Jezabel não caiu ainda. Agora, na última semana, nós investimos pesado para tentar fazer a nossa parte, para acordar a igreja, para acordar os eleitores. Domingo, anteontem, eu orei o dia inteiro. Eu não conseguia fazer outra coisa. Aliás, eu não tenho conseguido fazer outra coisa, ultimamente. Eu orei o dia todo. E o assunto era um só, né? Só um, né? Abra aqui para Juízes 3, 12. 12. Aqui houve uma libertação. 12, não, 3, 12. Se eu errei no endereço, eu vou consertar. 3, 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. A quem ele deu poder? Ao rei dos Moabitas, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo Eglon, os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Aqui em Juízes, irmãos,
nós temos o retrato exato do que está acontecendo na igreja brasileira hoje. Quem governa não é o PT, é a igreja. Se ela quiser governar. Se ela não quiser governar, o Senhor entrega para que ela seja castigada na mão do inimigo. É isso que acontece, entendeu? Isso se repete no livro de Juízes, no capítulo 6, capítulo 10, capítulo 13, a mesma coisa, entendeu?